Vamos ler alguns versículos de Efésios, capítulo 1, neste tamanho. A partir do verso 3, meus irmãos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos, para adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Vamos ler agora, meus irmãos, lá no versículo 16, que diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, para ter iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua graça nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando entre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Vamos orar? Senhor, perdoa qualquer pecado, Senhor, em nossa alma neste momento. Nós estamos aqui pedindo a sua bênção, em nome de Jesus, perdão, graça, pedindo que o Espírito Santo venha nos dirigir nesse estudo bíblico, Senhor, nos abençoar, para que a Tua verdade, a Sua palavra tão bendita, tão santa, Senhor, venha a ser conhecida de nossa alma, e nós possamos assim ser grandemente edificados e fortalecidos no Senhor Jesus. Nós oramos, Senhor, e nós agradecemos, Pai Celestial, em Cristo. Bendito seja o Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meu irmão, pode sentar. Irmãos, hoje nós vamos, com a graça de Deus, estudarmos a lição 21 do nosso catecismo. Essa lição 21, ela vai falar dois assuntos basicamente para nós. Três assuntos, né? Um assunto, na verdade, mais relacionado, dois assuntos mais relacionados, e o outro que também está relacionado a esse, que é sobre a igreja, a Santa Igreja Universal de Cristo, a comunhão dos santos e sobre a remissão dos nossos pecados. Esses três assuntos, né? A igreja, a comunhão e a remissão de nossos pecados. Esse texto que eu li aqui com vocês, ele fala de tudo isso. Ele fala, meus irmãos, a linguagem sempre é baseada no que o Senhor Jesus Cristo fez. Bendito, Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, Cristo Jesus, é nele que nós temos todas as bênçãos. Fala aqui, meus irmãos, sempre numa linguagem de que nós participamos disso, que não é uma pessoa, mas é a igreja, né? Então, a comunhão, que nós temos uma comunhão com essas bênçãos
a linguagem de Paulo aqui sempre é uma linguagem no plural. Nosso Senhor Jesus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, nos elegeu antes da fundação do mundo, nos predestinou. E fala também, meus irmãos, que Paulo diz no versículo 16: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, fazendo com que Paulo, tendo consciência de que essas bênçãos foram dadas a esses irmãos, e a ele também, ele ama esses irmãos e ele ora por eles, para que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Então Paulo aqui se coloca como, além de ele, veja, observe bem, primeira coisa que eu falei, tudo é baseado em Jesus. Segunda coisa, todos participam dessa comunhão, a igreja de Cristo Jesus. E essa comunhão significa também que Paulo, ele ora por esses irmãos, desejando que esses irmãos cresçam no conhecimento de Jesus e que se entendam. Ele diz aqui no versículo 18: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória de sua herança nos santos. Ou seja, de que estes irmãos, eles entendam a herança espiritual que eles têm. Então o desejo de Paulo é pelo bem dos irmãos, ele ora por eles. E não preciso dizer que os irmãos sabem, todo mundo conhece tão bem, né? É uma verdade tão evidente no Novo Testamento, como Paulo, ele lutava, ele tinha comunhão com Jesus e ele amava a igreja, ele lutava para que a igreja fosse abençoada e que ele era um instrumento de bênção espiritual para a igreja. Então, e outra coisa, irmãos, é que esse texto fala que a igreja é o corpo de Cristo. Então, diz aqui nos últimos versículos que eu li com vocês: sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Então Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então está aqui os três assuntos, né? A igreja, a comunhão que essa igreja tem em Cristo Jesus, e que cada membro, e Paulo é um exemplo maior aqui no texto, luta pelo benefício da igreja. Quer dizer, a comunhão quer dizer que eu tenho comunhão com Jesus e eu sou usado para que, tendo comunhão com meus irmãos, eles sejam abençoados, eles estão unidos a mim e eu sou instrumento da bênção destes irmãos, que tudo isso está baseado em Jesus, nunca fora de Jesus. Então, esses três assuntos que estão aqui nas nossas três perguntas hoje, que eu queria assim colocar como uma unidade, meus irmãos. Então, a primeira pergunta é sobre a igreja, a segunda pergunta é sobre a comunhão da igreja e a terceira pergunta é sobre a remissão dos pecados. E elas estão relacionadas da seguinte maneira: então, a igreja é a igreja de Jesus, que está em comunhão, porque todos os membros têm um cabeça único, que é Jesus. Então está em comunhão primeiro com Jesus e em Cristo, comunhão uns com os outros, né? A igreja que é esse corpo, e essa igreja, cada membro trabalha, e a ilustração do corpo é perfeita para isso, porque vocês sabem, nosso corpo, cada membro trabalha para a totalidade do corpo, benefício do corpo, até o nosso dedinho, né? Então, todas as partes trabalham para o benefício desse corpo, e que tudo isso é baseado no que Jesus fez. Ele nos remiu individualmente, nos uniu como igreja. Então, por causa disso. Então, são esses três assuntos, irmãos: igreja, comunhão e remissão. Igreja, que é o corpo de Cristo, portanto, comunhão que temos com Cristo e uns com os outros em Cristo. E terceiro lugar, que tudo que nós temos é porque Jesus nos remiu dos nossos pecados, nos salvou, nos redimiu na cruz do Calvário dos nossos pecados. Então, esse é o assunto que eu tenho que falar com os irmãos hoje. Um assunto assim precioso, maravilhoso, e que nós entendermos essas verdades, irmãos, isso vai enriquecer muitíssimo a nossa vida espiritual. E nós temos que compreender isso, entender muito bem isso.
Outra coisa que eu quero também falar, relembrar os irmãos, mais uma vez, é que tudo isso, o catecismo, ele está expondo o credo apostólico, né? Credo apostólico. E nós estamos ainda na segunda parte de todo o catecismo. O catecismo ele se divide em 3 partes. Nossa miséria, primeira, nossa salvação, a segunda, e nossa gratidão, a terceira. E essa segunda parte, meus irmãos, então, nós estamos ainda estudando. E é onde está a nossa fé. Nós somos salvos em Jesus e nós cremos em certas verdades básicas que o Evangelho, a doutrina dos apóstolos nos mostra. E a doutrina dos apóstolos, que está no Novo Testamento, ela é muito bem sintetizada, resumida no credo apostólico. Foi, então, aquele credo lá do início ainda, que sintetizou realmente, que resumiu muito bem a essência do Evangelho, e que as pessoas realmente cristãs, e é isso que o catecismo ensina, elas creem nessas verdades. Nós estamos estudando aqui, o catecismo está expondo cada um desses artigos, ainda que brevemente, mas dando uma compreensão muito clara desses artigos. Então, são 12 artigos, que eu vou repetir aqui para os irmãos mais uma vez. O primeiro: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O segundo: e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Terceiro: que foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Quarto: padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e foi sepultado, e desceu ao Hades. Quinto: no terceiro dia ressurgiu dos mortos. Sexto: subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Oitavo: creio no Espírito Santo. Nono: na Santa Igreja Universal de Cristo e na comunhão dos santos. Décimo: na remissão dos pecados. 11º: na ressurreição do corpo. E 12º: e na vida eterna. Amém. Sendo que o catecismo, o credo, ele é dividido, na verdade, em 3 partes, que é a Trindade. Primeiro ele fala do Pai, Criador, que nós já estudamos aqui no Catecismo Ortodoxo. Depois ele fala de Cristo, o Salvador, que nós vimos aqui o que aconteceu com Jesus, e os nomes de Jesus e o que aconteceu com ele, e os significados disso. Passamos várias lições aqui estudando isso, e começamos a semana passada na terceira e última parte do credo apostólico, que é sobre o Espírito Santo. Isso que eu vou falar agora para os irmãos. Então, o 8º artigo diz: creio no Espírito Santo. Você lembra que nós falamos do Espírito Santo semana passada? E o Espírito Santo tem a ver com o Espírito Santo a igreja, porque a igreja é um milagre do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é aquele que forma a igreja. Então, nós vamos falar do hoje nós vamos falar do 9º e do 10º artigo. O 9º é na Santa Igreja Universal de Cristo e na comunhão dos santos, e o 10º na remissão dos pecados. Então, repito, o 9º na Santa e Universal Igreja de Cristo, na comunhão dos santos. Veja, igreja, comunhão, e o 10º, remissão dos pecados. Então são esses 3 assuntos: igreja, comunhão e remissão dos pecados. E tudo isso, quem nos esclarece é o Espírito Santo. Por isso que está nessa parte já da obra do Espírito Santo. Então, Deus Pai Criador, Deus Filho Salvador, e Deus Espírito, aquele que é o professor que ilumina, que faz a obra da graça, que transforma o nosso coração, que nos leva para crer nessas verdades, e que forma a igreja, une a igreja pela fé ao Senhor Jesus Cristo. Vocês lembram a semana passada, a lição de número 20, que você crê sobre o Espírito Santo? Resposta: primeiro, creio que ele é o Deus eterno, juntamente com o Pai e o Filho. Segundo, creio que ele também foi dado a mim pessoalmente, para que pela fé verdadeira me fazer participante de Cristo e de todas as suas bênçãos, e para me consolar e para permanecer comigo para sempre. Então é o Espírito Santo que faz isso, que forma a igreja e que nos une em Cristo Jesus e que nos faz ter comunhão com o Senhor em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, eu estou colocando aqui como os assuntos eles estão relacionados e como nós estamos estudando nessa ordem,
e como o credo ele é realmente, ele segue uma lógica, ele segue uma doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até chegar nessa parte agora que nós vamos estudar, que nós estamos já nos finalmente já do credo apostólico, que é a igreja, a comunhão e a remissão dos pecados. Então essas três perguntas que vamos estudar hoje, ela trata exatamente dessas três questões. Então, pergunta 54, que é a primeira de hoje, do catecismo, é a seguinte: o que você crê sobre a Santa Igreja Universal de Cristo? Eu vou falar já as perguntas, aí nós vamos já tendo a ideia do caminho que nós vamos seguir, né? A pergunta 55 é a seguinte: o que você crê sobre a comunhão dos santos? E a pergunta 56, o que você crê sobre a remissão dos pecados? Então são três perguntas. O que você crê sobre a Santa Igreja Universal de Cristo? O que você crê sobre a comunhão dos santos? E o que você crê sobre a remissão dos pecados? Vamos começar então, irmãos. A primeira, vou ler o catecismo e vou explicando. Eu não vou ler todos os textos, são muitos textos, referências, mas eu peço para vocês lerem depois na casa de vocês, tá bom? A gente vai providenciar, Deus assim permitir que os irmãos tenham, né? Falei com a irmã Silvana já. A gente vai providenciar as apostilhas com o catecismo inteiro para vocês terem, né? Mas quem não tem ainda pode acompanhar no PDF, e também estou publicando nos sábados, né? Para os irmãos já lá no WhatsApp. Então vamos lá. O que você crê sobre a Santa Igreja Universal de Cristo? Resposta: creio que desde o começo até o fim do mundo, o Filho de Deus reúne para si mesmo, por meio de seu Espírito e de sua palavra, a partir de toda a raça humana, uma comunidade eleita para a vida eterna, a qual protege e preserva na unidade da fé verdadeira, e que eu pertenço a essa comunidade, a igreja, da qual sou e sempre serei um membro vivo, né? Então, vamos explicando então. Então, quando o credo apostólico diz, creio na Santa Igreja Universal de Cristo, o que você quer dizer quando você confessa isso? Que você crê na Santa Igreja Universal de Cristo. O que é a igreja, irmãos? A pergunta aqui, ela vai responder o que é a igreja. A igreja, o que é? Existem muitas organizações. Existem as organizações, os partidos, as ONGs, né? As empresas, as sociedades, a própria família é uma instituição, né? Então são associações, são organizações, são instituições humanas, mas a igreja, o que é a igreja? Veja, todas essas organizações, elas podem ser realizadas pelos homens de forma natural. O homem casa com uma mulher, tem seus filhos, ou adota filhos, né? E forma uma família de uma maneira natural. Vamos fazer uma ONG, então vamos nos juntar, vamos fazer uma ONG, vamos começar uma sociedade, vamos começar uma empresa, um partido político. Então tudo isso é feito de forma natural. Será que a igreja é assim? Será que a igreja, nós estamos aqui hoje, meus irmãos, e nós decidimos nos unir porque nós de repente vamos formar uma igreja no Tapanã, vamos formar uma igreja no Tapajós, e aí vamos nos unir e formar uma igreja batista, e pronto, nós decidimos fazer isso, ou outra igreja qualquer. É assim que acontece? Bom, se for isso que aconteceu, não é igreja. Não é igreja, porque a igreja verdadeira, ela não é simplesmente uma decisão que nós decidimos, uma decisão que nós tomamos, né? E que por natural, pela nossa natureza, pela nossa vontade, nos unimos e fizemos, é algo natural. Não. A igreja é uma obra, preste bem atenção, primeira coisa importante, é uma obra de Deus. A igreja não é obra do homem, a igreja é obra de Deus. Então, quando eu digo
O que você crê sobre a Santa Igreja Universal de Cristo? Eu creio que desde o começo até o fim do mundo, o Filho de Deus reúne para si mesmo, por meio do seu Espírito, a sua palavra, a partir da raça humana toda, uma comunidade eleita para a vida eterna. Então, é uma obra do Filho de Deus, é uma obra do próprio Deus, não é uma obra que um homem decidiu realizar. A igreja é um milagre de Deus. A igreja, ela é o povo de Deus. Assim que nós dizemos, né? Povo de Deus. Povo que o Senhor Deus reúne. Vamos por parte aqui. Então, a primeira coisa é que eu creio que desde o começo até o fim do mundo, o Filho de Deus reúne para si mesmo. Vamos por parte explicando isso. O que é a igreja? A igreja é essa reunião que o Filho de Deus faz desde o começo até o fim do mundo, ou seja, desde os primeiros tempos, desde Adão. Vocês sabem, Gênesis nos conta que Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º dia. Ele fez o homem no finalzinho da criação, é a coroa da criação. E esse homem depois pecou, caiu, trouxe a maldição para toda a raça. E ali, a partir dali, então, nós temos a história da humanidade já caída, até os nossos tempos, e nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo veio salvar um povo, os eleitos, morrer por ele, redimi-los dessa maldição do pecado de Adão, e criar uma nova raça, redimida, dentre essa raça caída, Então, essa raça nova, redimida em Cristo Jesus, é a igreja. E ele reúne esse povo desde Adão até o final. Diz aqui o credo, aliás, o catecismo, desde o começo até o fim do mundo. Então, Jesus está reunindo a sua igreja, o seu povo, as suas ovelhas, desde Adão até o final. Ele vai juntar este povo redimido, salvo, eleito. E então, a igreja não começou agora, na verdade. Nesse sentido, a igreja, ela vem sendo formada desde o início, meus irmãos, dos tempos, e continua sendo formada e vai continuar até que entre o último eleito. Então, Jesus não vai voltar até que o último eleito, não vai completar a história até que o último eleito seja congregado nesta igreja. Então, isso é a igreja. Como é que ele faz isso? Reunindo para si mesmo por meio do seu Espírito e da sua palavra. Ou seja, ele vai fazendo essa obra. Semana passada nós estudamos sobre o Espírito Santo. Por isso que, repito, falei há pouquinho, essa lição é sobre a igreja. Quando nós estudamos sobre a igreja, nós estamos estudando sobre a obra do Espírito Santo, porque Jesus, ele vai unindo este povo por meio do seu Espírito e de sua palavra. A palavra vai sendo pregada. Lembra que ele diz para os apóstolos e para toda a igreja: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então a palavra deve ser pregada. O Senhor Deus, na verdade, o Senhor Deus foi o primeiro pregador. Nós chamamos do proto-evangelho, primeiro evangelho, ou a primeira pregação do evangelho, que está em Gênesis 3,15. Ele pregou pela primeira vez o evangelho. O próprio Deus, lá no Jardim do Éden, logo depois que Adão pecou, ele disse para a serpente: vou trazer inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o teu descendente. Este ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Então, quem é esse descendente? Jesus. Então, a palavra começou a ser pregada lá, depois da queda, imediatamente pelo próprio Deus. E a partir dali, ele foi enviando profetas, foi enviando os seus ungidos, para que eles preguem a palavra, desde o Antigo Testamento. Quando chega o Novo Testamento, continua pregando. O próprio Jesus veio, pregou, ele é a própria palavra encarnada, e ele subiu ao Pai, e ele deixou os seus apóstolos pregando. Eles morreram, mas depois, até hoje, até o fim dos tempos, a palavra continua sendo pregada pelos homens que ele chama, os pastores, mestres que ele chama, para que a palavra seja pregada. Então, esses pregadores, eles vêm anunciando a palavra de Deus desde o início,
e vai continuar até o final. E a igreja inteira, na verdade, proclama essa palavra. Lembra que Paulo diz para Timóteo: a igreja é coluna e baluarte da verdade. Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois, olha só, a luz do mundo. Então a igreja inteira está pregando, está ensinando, está levando o evangelho. Claro que pastores, eles são os pregadores, no sentido daqueles que têm ofício pastoral de ensino, de pregação, mas todos os irmãos anunciam o evangelho no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, pela sua palavra, pelo seu testemunho. Você está anunciando o evangelho. E é assim que Jesus está juntando a igreja. Na medida que a igreja, que aqueles que já são salvos, os pastores e as ovelhas vão pregando, vão anunciando o evangelho, o Espírito Santo vem e convence aqueles que já são mesmo para ser salvos, né, que são os eleitos, dá a fé, dá o arrependimento, ilumina, dá um novo coração, a pessoa crê, aí entra para a igreja. Esse é o processo. Então, a palavra, Jesus está reunindo a igreja pelo seu Espírito e pela sua palavra. A palavra sendo pregada, o Espírito Santo vai convencendo e vai formando essa igreja. Isso vai continuar, meus irmãos, até o fim do mundo. E o credo, aliás, e o catecismo dá mais uma informação importante. Ele forma essa igreja só de uma nação? Só de uma nação? Não. Ele forma essa igreja de toda a raça humana. Vocês sabem que no Antigo Testamento a pregação especialmente estava circunscrita ao povo de Israel, que é aquela nação eleita, que Deus chamou e que Deus colocou ali como luzeiro no mundo naquela época. Tinha os profetas, tinha os sacerdotes, tinha os reis, que eles proclamavam a palavra de Deus, a esperança messiânica de que viria o Messias, que viria Jesus. Estava ali anunciando. Mas, irmãos, mesmo desde aquela época, gentios creram. Nós temos ali exemplos de pessoas de outra nacionalidade que creram e passaram até a fazer parte ali, então, da aliança. O que acontece, então, meus irmãos, é que mesmo no Antigo Testamento, apesar de que estava circunscrito a Israel, mas já estava lhe dando indício de que não era só Israel que seria salvo, mas de todas as raças. Nós cantamos aquele hino que está baseado lá em Apocalipse, de todas as tribos, né? Povos e raças, muitos virão te buscar. Quando chega no Novo Testamento, o Senhor Jesus começa pregando para os judeus, mas ele diz, no Evangelho de João mesmo nós temos estudado, que isso se expandiria. E Atos 1,8, eu sempre volto a esse versículo porque mostra essa promessa. Atos 1,8 diz que o Espírito Santo, olha só, o Espírito Santo quando viesse, ele iria espalhar a palavra até os confins da terra. Jesus mesmo disse, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Então Atos 1,8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser minhas testemunhas, tanto de Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, meus irmãos, toda a raça. Então o Evangelho vai sendo espalhado. Tem sido espalhado ao longo desses 21 séculos já. Né? E a palavra de Deus vai se espalhando, e as pessoas vão sendo convertidas, vão sendo trazidas a Cristo, e é Ele que está fazendo isso. É Jesus que está reunindo a sua igreja de toda a raça humana, pela palavra, pelo Espírito Santo. Reunindo em que sentido? Aí o catecismo continua. Para si mesmo, por meio do seu Espírito e da sua palavra, a partir de toda a raça humana, uma comunidade eleita para a vida eterna. Veja, essa comunidade não é simplesmente aqueles que dizem assim, vamos formar uma igreja? Não, essa comunidade, na verdade, ela está sendo formada porque já está no decreto da eleição que ela será formada. É uma comunidade eleita. Antes dos tempos, é isso que Paulo diz aqui, no versículo 4 de Efésios 1, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo,
para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, antes da fundação do mundo, já existe na mente de Deus, já existe a igreja. É um projeto, já um decreto divino, e ele está formando essa comunidade eleita. Agora, na história, né, da humanidade, essa comunidade está sendo formada para a vida eterna. Ele elegeu para a vida eterna. É o que Paulo diz aqui: nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis diante dele em amor. Para a vida eterna. Nos predestinou para o céu, nos predestinou para a glória, nos predestinou para sermos salvos. Então ele está formando esta comunidade dos eleitos para lhes dar a vida eterna. São herdeiros da vida eterna. E ele, Jesus, continua o catecismo, a qual protege e preserva na unidade da fé verdadeira. Ou seja, meus irmãos, ele está formando essa comunidade e ele para a vida eterna, e ele protege essa comunidade e preserva na unidade da fé verdadeira. Existe uma fé verdadeira que todo cristão tem. Todo cristão tem. É claro que os cristãos podem divergir em assuntos periféricos, né? Mas todos os cristãos estão unidos numa fé essencial. Todos creem em Jesus, todos creem no Pai, no Filho e no Espírito Santo, todos confiaram em Jesus para a sua salvação, todos esperam de Cristo, e tão somente de Cristo, a vida eterna. Todos. Então, o Senhor protege e preserva na unidade dessa fé verdadeira a todos esses eleitos que vão formando então a igreja. A última parte da resposta a essa pergunta é uma aplicação pessoal. Vocês sabem que o catecismo ele é muito pessoal, né? Então, eu creio nisso e eu creio mais. Eu creio, aí continua o catecismo, a resposta, e que eu pertenço a essa comunidade, a igreja, da qual sou e sempre serei um membro vivo. Então, eu creio que eu pertenço a esta comunidade, a igreja, da qual sou e sempre serei, veja só, um membro vivo. Eu creio nisso. Por que eu creio nisso? Porque eu creio que eu sou e sempre serei um membro vivo. Como é que eu sei que eu pertenço? Porque eu estou vivo. O membro é vivo. Irmãos, onde é que você sabe que o seu dedo, por que você sabe que o seu dedo pertence ao seu corpo e está funcionando bem? Porque ele está vivo. Você não sente o seu dedo? Você não sabe que ele está funcionando bem? É assim a cada membro está vivo. Como é que eu sei que eu pertenço à igreja de Jesus? Porque eu estou vivo. Nós vamos começar a estudar, se Deus quiser, no próximo domingo, João 15. E João 15 Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. E que nós pertencemos a ele, nós estamos enxertados nessa videira, e dela nós temos vida. Jesus é o cabeça da igreja, nós somos o corpo, cada membro desse corpo está vivo e mostra que pertence ao cabeça porque tem a vida de quem? A vida de Jesus, a vida da videira. Como é que você sabe que você é da igreja? Porque você ama Jesus e porque você ama a igreja, e porque você... fruto do Espírito Santo está na sua vida. Você mostra que você é vivo. Então eu creio que eu pertenço a essa unidade, a igreja da qual sou e sempre serei um membro vivo. Irmãos, aqui está. Isso que é a igreja de Deus. Vou repetir aqui a pergunta e a resposta, já tendo dado as explicações. O que você crê sobre a Santa Igreja Universal de Cristo? Resposta: creio que desde o começo até o fim do mundo, o Filho de Deus reúne para si mesmo, por meio de seu Espírito e de sua palavra, a partir de toda a raça humana, uma comunidade eleita para a vida eterna, a qual protege e preserva na unidade da fé verdadeira, e que eu pertenço a essa comunidade, a igreja da qual sou e sempre serei um membro vivo. Eu vou ler só um texto para não deixar me ler. Eu não vou conseguir praticamente ler mais de um. Leiam, por favor, todas as referências, tá bom? Uma tarefinha que eu deixo para os irmãos. São muitas referências aqui. Leiam, porque é muito importante. Vamos ler só 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 ao 5, por favor. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 ao 5.
1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao 5. Diz a palavra do Senhor. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma, olha só, viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então aqui está, né? Nós fomos regenerados, nós fomos gerados de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ok, meus irmãos, vamos ver agora a pergunta 55, que é a segunda pergunta do nosso catecismo, da lição 21. O que você crê sobre a comunhão dos santos? Veja, nós temos agora, estudamos já um pouquinho, esse é um assunto vastíssimo, na verdade nós só passamos assim bem por cima, mas é um assunto muito, muito vasto e profundo, mas creio que já deu para os irmãos perceberem as verdades aqui. Nós estudamos já um pouquinho sobre a igreja, sobre o que é a igreja. Agora, o que você crê sobre a comunhão dos santos? Porque a comunhão diz respeito ao que é comum, ao que nós temos em comum com outra pessoa. Nós estamos unidos e nós participamos de algo juntos. A comunhão cristã é isso, tem a ver com isso. O que você crê sobre a comunhão dos santos? Nós somos uma igreja e nós temos comunhão com todos os nossos irmãos. E o que significa isso? A comunhão dos santos. Resposta. Nós temos aqui na nossa resposta duas verdades que explicam, irmãos, essa comunhão. O que vocês creem sobre a comunhão dos santos? Primeiro, creio que todos os crentes, de forma individual e coletiva, como membros desta comunidade, estão em Cristo e compartilham de todos os seus tesouros e dons. Aqui eu já vou começar lendo a Bíblia mesmo, o versículo que está em Romanos capítulo 8, versículo 32. Por favor, vamos ler. Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos 8, 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Preste bem atenção nisso. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Nós temos todas as coisas que precisamos, todos os tesouros espirituais, porque nós estamos unidos a Cristo. A nossa comunhão primordial, básica, é com Jesus. Nós estamos em comunhão com Jesus. O catecismo, ele diz assim: o que você crê sobre a comunhão dos santos? Essa é a primeira coisa que eu creio, que todos os crentes, de forma individual e coletiva, estão em Cristo e compartilham de todos os seus tesouros e dons. É isso. Então, cada um de nós, e todos nós, na verdade, de forma coletiva, estamos unidos ao Senhor Jesus Cristo. E nós recebemos dele os seus tesouros, os seus dons espirituais. Esse é o primeiro sentido da palavra comunhão cristã. Comunhão com Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Romanos 8,32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas. Essa é a primeira verdade sobre a comunhão
cristã. Todas as coisas aqui são distorcidas, né? Sim, né? Verdade. Aí já passa para dinheiro, né? E esquece o principal, né? Verdade, mocidade. Então, meus irmãos, a primeira coisa que eu quero que vocês guardem muito no coração é de que a comunhão cristã, ela é, em primeiro lugar, a comunhão com Jesus. Todos os textos do Novo Testamento, dos apóstolos, eles vão mostrar. Nós estamos estudando João do 14 ao 17 à noite. E vocês percebem que Jesus diz assim, tudo, deixa claro que tudo depende dele. Não se turbe o vosso coração, olha só, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar. E quando eu preparar lugar, voltarei para que vocês estejam comigo. Veja, então tudo depende dele. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Estou citando alguns versículos que nós já estudamos aqui à noite. Tudo depende de Jesus. Ele fala para nós guardarmos a sua palavra. A nossa comunhão é com Jesus. E semana que vem nós vamos começar a estudar João 15. Volta a falar da videira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E vocês são os ramos que estão ligados à videira. E o pai está cuidando dessa videira. A videira é a igreja. Cada ramo está ligadinho à videira e recebe dela todas as riquezas. A videira é Jesus. Paulo vai usar outra ilustração do edifício. Paulo usa duas ilustrações para mostrar a mesma verdade. Primeiro, do edifício. A igreja está construída sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, do qual Cristo é a pedra principal. E ele usa também a ilustração do corpo, que eu já citei aqui nesse estudo. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Então, tudo é por causa de Jesus. Então, no momento que você se une à igreja pela fé, você se une a Jesus. A comunhão cristã, quer dizer primeiro, por isso que diz comunhão cristã, porque é comunhão com Cristo, é comunhão com Jesus. Então, a primeira verdade é que se eu sou um crente verdadeiro, sou participante da igreja de Cristo, eu estou em comunhão com Jesus. A segunda verdade é que se essa primeira acontece na minha vida, a segunda segue naturalmente. Segundo, creio que cada membro deve considerar um dever usar esses dons com disposição e alegria para o serviço e benefício dos outros membros. A segunda verdade é que, se eu estou em comunhão com Jesus, eu estou em comunhão com os meus irmãos. Eu amo os meus irmãos. Eles fazem parte da mesma videira, do mesmo corpo, do mesmo edifício. São tijolos do mesmo edifício, são ramos da mesma videira. São, meus irmãos, membros do mesmo corpo. Eu, então, considero um dever usar os dons que eu tenho recebido de Jesus. Veja, eu estou unido a Jesus e de Jesus eu recebo todos os dons espirituais. Que dons são esses, irmãos? Dons espirituais, primordialmente, né? Ele me salva, ele me restaura, ele vai me santificando e ele vai me colocando para um papel que ele me chama. Todo mundo tem um chamado. Na verdade, na igreja, são poucos os que vão assim ficar em evidência. É mais os pastores, os diáconos, aqueles que estão mesmo no ofício, né? Pastores, diáconos que estão mais em evidência, porque tem vamos dizer assim, ofícios públicos. Mas toda a igreja tem dons e tem um chamado. O homem, a mulher, dos seus chamados que Deus tem lhe dado e tem sido santificados e tem recebido capacitações espirituais para apoiarem a igreja de Deus espiritualmente e materialmente também. Temos recebidos os dons espirituais, as dádivas espirituais e as dádivas materiais para apoiarmos uns aos outros, ajudarmos uns aos outros. Esses benefícios que nós temos recebidos, espirituais e materiais,
nós vamos ver que aparecem na igreja. Lá em Atos capítulo 2, há uma ilustração perfeita disso que nós lemos sempre. Vamos dar uma olhadinha de novo? Atos capítulo 2, no finalzinho deste capítulo maravilhoso. A palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 41. Veja aqui a ilustração da comunhão cristã. De sorte, Atos 2, 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vocês lembram que eu falei para vocês que Paulo orou pela igreja? E que aquilo é uma manifestação da comunhão? Olha o que eles comungam uns com os outros. Eles apoiam uns aos outros. Em quê? Na doutrina dos apóstolos, eles se edificam uns aos outros. Paulo vai dizer lá que nós devemos estar cheios da palavra e dar a palavra para os nossos irmãos. Então, nas conversas, nos conselhos, exortando uns aos outros. Isso é comunhão. Eu recebo e eu dou para os meus irmãos a palavra. Doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Partir do pão, provavelmente é a ceia do Senhor. E de respeito ao culto. Aqui nós estamos comungando e apoiando uns aos outros. E na semana que vem, não, no outro domingo, né? Aliás, até perdi agora. Domingo ainda é julho, né? Domingo que vem. Então, ainda não vai ser a ceia, mas a ceia do mês que vem, nós vamos partir o pão, vamos comer juntos. Nós oramos juntos e oramos uns pelos outros. Tudo isso, irmãos, eu estou recebendo e eu estou dando, eu estou apoiando meus irmãos. Então aqui, benefícios espirituais. Tem o apóstolo que prega, tem o pastor que prega, que ele está distribuindo o dom que ele recebe, né? Mas os irmãos vão edificar uns aos outros nas conversas, nas exortações, estão distribuindo os dons espirituais. Vão orar uns pelos outros, por isso que Paulo orava pela igreja, vão apoiar uns aos outros, vão cultuar juntos. Por que, irmãos, cada um não fica lá na sua casa? Por que o culto é público? Nós passamos esse tempo aí, foi um tempo muito triste, nós não pudemos fazer culto, né? Mas isso foi uma exceção. Mas o culto é o culto o quê? Público. E nós precisamos estar juntos, apoiando uns aos outros. E o culto, meus irmãos, ele é essa comunhão. Partir o pão, orar. Mas vamos continuar o texto. Esses são os benefícios espirituais. Mas não fica nos benefícios espirituais. Chega também nos benefícios materiais. Olha o que diz aqui. Vou ler de novo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. E perseverando todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Então veja, irmãos, eles também comungavam materialmente. Nenhum irmão naquela igreja passava fome. Por quê? Porque eles distribuíam as suas riquezas materiais. Veja, aqui não é uma ordenança que todos os irmãos aqui da nossa igreja ou das outras igrejas vendam seus bens e distribuam entre os membros da igreja. Não, aqui não é uma ordenança. Aqui aconteceu, foi um caso particular deles. Mas o princípio permanece. Qual é o princípio? O princípio da comunhão. Ou seja, eu não vou deixar um irmão da minha igreja passar fome e necessidade. Eu vou contribuir com a igreja, por isso que nós dizimamos, por isso que nós ofertamos. Por quê? Porque nós damos daquilo que Deus tem nos dado, nós comungamos com a igreja. Nós vamos ajudar os irmãos carentes e nós vamos exercer o papel do diácono. O que é o diácono? O diácono é um servo. Num certo sentido, todos os cristãos são diáconos, todos os cristãos são servos uns dos outros e apoiam uns aos outros. Você lembra que eu já falei aqui, nas reuniões de terça-feira, que nós estamos lendo o livro do pastor Jeffrey Johnson, que
O pastor cuida da parte espiritual e o diácono cuida da parte material. Então, essa comunhão tem a ver com o material e com o espiritual com o material. E a igreja, ela comunga, a igreja apoia uns aos outros nessa comunhão espiritual e material. E tem uma coisa que o catecismo ele diz assim, bem interessante, ele diz assim: devem considerar um dever usar esses dons com disposição e alegria. Isso não deve ser feito, mas eu tenho que me sacrificar por meus irmãos, eu tenho que servir meus irmãos, eu não queria. O cristão verdadeiro não é egoísta. O cristão verdadeiro, ele quer servir e ele serve com disposição e alegria, com vontade. É isso que é a comunhão cristã. Observem, meus irmãos, que o texto aqui que nós lemos diz: perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Não tinha aquela coisa assim de eles estarem lá e de eles comungarem uns com os outros por força, mas com disposição e alegria. Disposição e alegria, serviço e benefício dos outros irmãos. Então, primeiro, eu tenho comunhão, vou ler toda a resposta aqui. Pergunta e resposta. O que você crê sobre a comunhão dos santos? Primeiro, creio que todos os crentes, de forma individual e coletiva, como membros desta comunidade, estão em Cristo e compartilham de todos os seus tesouros e dons. Segundo, creio que cada membro deve considerar um dever usar esses dons com disposição e alegria para o serviço e benefício dos outros membros. Então, isso é comunhão cristã. Eu estou em comunhão com Jesus, eu recebo tudo dele, eu recebo dele dons espirituais e benefícios materiais, e em segundo lugar, eu tenho comunhão com meus irmãos, o que quer dizer que eu me sinto no dever de, com disposição e alegria, distribuir aquilo que eu tenho recebido de Jesus, tanto em termos materiais, quanto em termos espirituais, a palavra, a verdade, os talentos que o Senhor tem me dado, as capacitações espirituais, e também os benefícios materiais, para que a igreja seja abençoada. Isso eu faço com alegria. E a última pergunta, meus irmãos, que tem a ver, agora preste atenção agora no que eu vou lhes dizer. Essa última pergunta vai tratar da base de tudo isso. Por que tem a igreja? Por que Jesus está juntando a igreja por seu Espírito e por sua palavra? E por que essa igreja tem comunhão com Ele e comunhão uns com os outros? Porque Ele morreu na cruz por nós. Jesus é aquele maior exemplo. Ele é a base, como Ele é o exemplo da igreja. Ele é a base, por quê? Porque se Ele não morre, não tem igreja. Se Ele não nos dá a redenção dos nossos pecados, nós não íamos formar a igreja nem ir para o céu morar com Ele, nós íamos para o inferno, ser condenados. Ele é a base. Ele teve que morrer para formar a igreja. E Ele também é o exemplo maior que nós temos de amor. Lembra que Ele diz em João 13, na última reunião, os discípulos chegaram lá e todo mundo ficou no seu lugar. Ninguém queria lavar o pé do outro, porque isso era trabalho de quê? De servo. Aí Jesus foi, se cingiu com uma toalha, pegou uma vasilha, encheu de água com uma toalha, foi lavando os pés com as águas, enxugando com a toalha. Jesus disse: assim como eu fiz, façam vocês também. Assim como eu servi vocês, sirvam uns aos outros. Jesus veio nos servir, irmãos. Jesus veio morrer na cruz por nós, que não merecemos nada. E é por causa dele que nós somos igreja. E nele nós temos o maior exemplo de serviço. Então, se ele me serviu, eu vou servir meus irmãos amados, tanto espiritualmente como materialmente. Vocês estão entendendo? Então, a última pergunta, ela tem a ver, ela é a base das outras duas. Existe a igreja, existe a comunhão, porque Jesus morreu por nós na cruz e porque ele é o nosso maior exemplo de serviço. Então, pergunta 56. O que você crê sobre a remissão dos pecados? Resposta: creio que Deus, por causa da satisfação
que Cristo realizou não se lembrará mais dos meus pecados, nem da minha natureza pecaminosa, contra a qual devo lutar durante toda a minha vida, mas que ao invés disso me concede graciosamente a justiça de Cristo, para que eu jamais entre em condenação. Louvado seja Deus. É porque Ele morreu por nós naquela cruz. Nós estamos aqui nessa manhã lembrando disso. Que Jesus morreu na cruz por nós, que Jesus foi sepultado, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele em breve voltará. É em nome dEle que nós chegamos diante do Pai, oramos, buscamos a Deus, buscamos ao Pai e somos recebidos. Nós acreditamos que por causa da satisfação que Jesus realizou naquela cruz, que Ele morreu por nós, Ele pagou todos os nossos pecados na cruz, que Deus não se lembrará mais dos meus pecados. Eu creio nisso. O catecismo diz, eu creio que Ele não se lembrará mais dos meus pecados, nem da minha natureza pecaminosa, contra a qual eu devo lutar durante toda a minha vida. Eu vou mortificá-la pelo poder do Espírito Santo, mas Ele não... Deus está satisfeito. Jesus já pagou por meus pecados. Ele não vai se lembrar mais dos meus pecados, nem da minha natureza pecaminosa. Mas, em vez disso, Ele me concede graciosamente a justiça de Jesus. Ele me veste com a justiça de Jesus. Eu sou justificado em Jesus. Jesus já pagou pelos meus pecados. E o juiz diz, está pago. Eu te concedo a justiça de Cristo. E eu jamais vou entrar em condenação. Amém. Por isso que, é isso que eu quero dizer, que eu creio na remissão dos pecados. E porque eu creio na remissão dos pecados, é que eu amo Jesus. E eu estou em comunhão com Jesus porque eu fui redimido. E eu estou em comunhão com vocês, meus irmãos, porque vocês também foram redimidos. Essa é a igreja que é formada porque Jesus se sacrificou. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e forma a igreja. E essa igreja está em comunhão com Jesus e recebe tudo dele, porque ele... Por que nós recebemos dele? Porque foi ele que morreu por nós, ele é o Redentor. E nós amamos nossos irmãos, e o que recebemos dele, nós temos a alegria. Por isso, irmãos, que o catecismo diz na outra pergunta, por isso eu me sinto no dever de servir vocês com alegria e disposição, porque eu recebi tudo de Jesus. Então, eu amo Jesus e eu amo vocês. É isso que o catecismo ensina. E essa é a base da igreja e da comunhão cristã. É isso, meus irmãos. Vamos encerrar lendo um texto. Nosso tempo está estourando já. Graças a Deus, eu estava até pensando que eu não ia conseguir, mas conseguimos. Vamos ler o último texto, que é João 3, 17 e 18. João 3, 17 e 18. Vamos ler e vamos orar. João 3, 17 e 18. Bora ler o 16, né? Para aproveitar, que é tão famoso. Do 3, do 16 ao 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então Jesus é o Salvador. Amém. Então, concluindo, a igreja é obra de Jesus, que ele faz desde o início até o fim do mundo, de toda a raça humana, juntando um povo pelo Espírito e pela palavra, dos eleitos de Deus. São os eleitos de Deus que ele promete a vida eterna. E nós cremos que somos parte desse corpo vivo de Jesus, que é a comunhão cristã. A comunhão cristã é a comunhão que eu tenho nele, em Cristo, com Cristo, e tendo comunhão nele, eu tenho comunhão com os meus irmãos e distribuo o que eu já tenho recebido dele espiritualmente e materialmente. E tudo isso é verdade porque eu creio na remissão dos pecados, que Jesus Cristo morreu por mim e me justificou e me salvou. Eu estou unido para sempre ao Pai nele. Por isso que eu sou formado, ele forma a igreja porque ele morreu pela igreja na cruz, formando essa bendita comunhão. E se ele me amou, se ele me serviu,
Eu amo a igreja. E amo também quem está fora da igreja, desejando que venha para a igreja. E oro pelas pessoas que estão fora. E estou também disposto a servir pessoas difíceis. Pessoas que eu não amaria por mim mesmo, mas que eu amo por causa de Jesus. Inclusive, perdoo essas pessoas, né? Quando elas vêm contra mim. Isso é cristianismo, irmãos. É uma vida totalmente diferente da vida do mundo, que é só ódio, raiva, egoísmo. No mundo não tem comunhão, mas na igreja tem comunhão. Não é perfeita, porque nós somos imperfeitos, mas Ele está nos dando crescimento nessa comunhão. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos fortaleça cada vez mais. Obrigado, Senhor, porque pudemos nesta manhã estudar este assunto tão maravilhoso, comunhão cristã. Oramos, pedimos que nós formemos aqui uma verdadeira igreja. Nos guarda de tentarmos formar uma igreja por nós, mas que aqui seja a verdadeira igreja, neste local, e que tenhamos comunhão crescente, tudo baseado no fato de que Jesus nos remiu dos nossos pecados. Louvado seja o Senhor cada vez mais, hoje e sempre, em Cristo. Amém.